Opa, e aí, beleza? Bom, eu vou mostrar pra você como que eu faço pra ganhar com consistência $2.000, né, todos os meses, pelo menos no último ano, é o salário que eu tenho ganhado e dá por volta aí de uns R$ 10.000, R$ 10.500, depende muito do valor do dólar, de quando você converte pra sua conta e também do quanto que você vai pagar de taxa ali, né. Eu, por exemplo, eu sofro um pouco com um dos meus clientes, eu ganho esses $2.000 de dois clientes diferentes e um desses meus clientes me pagam pelo PayPal. Apesar de eu ter conta em bancos americanos, né, que atuam intermediando o pagamento entre brasileiros e bancos e instituições americanas, eu posso receber de qualquer banco americano, mas esse meu cliente específico tem um problema, então ele me paga só pelo PayPal. E nesse caso, acaba sendo um valor assim bem pesado de taxa que o PayPal cobra, né, de você por fazer essa intermediação. E o outro cliente meu, ele me paga por criptomoeda que é lastreada em dólar, o SDT, né? Dólar Tether. Então, esse outro meu cliente é o diferente, né? O oposto do cliente que tem um problema, que quando você recebe em criptomoeda, você praticamente não paga taxa nenhuma. Paga, mas é muito baixinho, assim. E são clientes bem tranquilos, que eu consigo executar os trabalhos em menos de 6 horas e receber esse salário aí de acima de R$ 10.000 com consistência. Com certeza você deve pensar que eu trabalho muito ou que, por exemplo, eu tenho um cargo de confiança, mas isso não acontece porque eu trabalho com design sim, principalmente com design de tecnologia, que é na área de UI UX, e eu atuo nesses clientes criando projetos principalmente utilizando Figma, né? Então é uma coisa muito comum que as pessoas aqui no Brasil trabalham para outras empresas e recebem, né? E para receber nessa faixa de salário, assim, não é um salário espetacular, mas é um salário que aqui no Brasil você só vai conseguir se você for o sênior ou se você entra numa startup, né, um banco, alguma coisa nesse sentido, que é muito valioso e eles pagam muito bem os funcionários lá. Mas a diferença é que eu trabalho, né, menos de 6 horas. Tem dias que eu trabalho até menos do que isso, em 2 clientes. Então é bem tranquilo trabalhar com esses clientes e a coisa mais importante que eu acho que todo mundo quer saber, né, se tem uma relevância você ter o inglês trabalhando para esses clientes. Eu digo que sim, e que eu acabo sendo pago para, né, aprender a utilizar o inglês no meu dia a dia. Bom, e antes de mostrar os pagamentos mais recentes, eu vou mostrar aqui para vocês os primeiros pagamentos que eu recebi. Esse primeiro pagamento, ele foi em setembro de 2024, foi $168, o que deu para mim, depois das taxas do PayPal, quase R$ 900. Esse é um pagamento assim, bem simples, foi um trabalho de umas 10 horas. Aí você avalia, né, se é um valor assim, é bom para você. Esse é um pagamento, na verdade, mais simbólico, né? É o primeiro pagamento de um cliente que eu fiz americano. Então, fiz reunião com o cliente, alinhei, entreguei, né, a demanda, o cliente aceitou a demanda e eu fui pago por isso. Então, esse foi o primeiro pagamento que eu recebi há mais de um ano atrás. Então, esse é o pagamento que simboliza, né, o meu começo em plataformas freelances. Depois disso, aqui está o valor, né, que eu saquei para minha conta, foi 879. E depois disso eu tive vários pequenos outros trabalhos, né, até eu desenvolver a parceria que eu tive. Recebi R$ 103, depois 270. Agora vou filtrar aqui por mais recente, né. Agora falando recentemente, né, nos últimos 90 dias. Aqui em agosto eu recebi agosto não, em setembro eu recebi 6.355, né? Que isso aqui equivale a mais ou menos $1.200, né? Desse cliente aqui, que é um dos meus clientes fixo. Aqui, se eu não me engano, foi 1.300 e esse daqui foi 1.200. Esses $100 de diferença foi a questão de taxas mesmos, né? Que eu combinei com o cliente. Então, são valores de um dos meus clientes, né? Que eu recebi. E deixa eu mostrar aqui para vocês os valores que eu recebi do meu outro cliente. Bom, e esse é o pagamento mais recente, né? Foi dia 1º de novembro, que eu recebi do meu outro cliente. Então, ele me paga em dólares, né? Em um SDT, que é criptomoeda, que ela é lastreada em dólar. Então, esse aqui é o print, né? Do que eu tava recebendo no meu aplicativo do banco, esses USDT. Então, eu uso o BitBuy, que é um banco, né? Que recebe em cripto e tal. Você consegue receber em USDT, em Bitcoin, enfim, qualquer moeda que você queira. E depois, né, aquela lá era o aviso que eu estava recebendo a transferência e depois o aviso de que a transferência já estava disponível na minha conta e eu podia, por exemplo, vender essa criptomoeda de dólar e converter para real. E esses são, assim, dois dos meus clientes, né? Não quer dizer que eu só tenha esses clientes. Eu, na verdade, tenho mais. Eu tenho outros clientes que acabam tendo diversas demandas, mas são clientes, assim, que eles não são consistente, né? No sentido de que eu não tenho um valor fixo com eles todo mês. Diferente desses dois que eu mostrei, é um valor de
um cliente é cerca de 1.200 a 1.300 dólares, depende da minha demanda naquele mês, e o outro é certinho mil dólares que eu trabalho para ele recebendo em criptomoeda, né, em USDT, que é equivalente em dólar. Esses são os valores de que eu recebo com consistência. Eu mostrei para você ali desde que eu comecei a receber, né, mais de um ano atrás, e aí eu fui tendo pequenos trabalhos, né, foi mais ou menos na mesma época que eu conheci os dois clientes, né. Um cliente eu já entrei já com um contrato de 15 dias para teste, depois a gente virou um contrato anual de $1.000, e o segundo cliente foi diferente. A gente começou com um escopo fechado, né, então a gente definiu a meta de projeto, e depois de finalizar esse escopo fechado, o cliente precisava de outras demandas, né? E aí acabou que a gente fechou um acordo de $1.300 ali. Eu recebo $1.300 ou $1.200 por causa do PayPal, né? É mais por causa da taxa que ele acaba me pagando mais, às vezes, para compensar a taxa. Eu tenho esses clientes, assim, que são fixos e que eu trabalho com um UX design, atuando nesses clientes. De vez em quando eu acabo desenvolvendo outras demandas, principalmente de design gráfico, né? Fazendo apresentação, fazendo assets, né? Que são recursos para sites, para rede social. É bem raro, na verdade, é bem raro de acontecer esse tipo de trabalho, porque acontece que UI UX design é a área que, digamos assim, dá mais retorno para a empresa. Por exemplo, a empresa criar uma feature em um programa, né, em um aplicativo, é uma coisa que pode atrair novos usuários, é uma forma de ganhar dinheiro para a empresa. Diferente de UI, de design gráfico, né, do UI UX, o design gráfico em si, ele não tem um valor tão claro para a empresa, assim, né? Principalmente porque tem muito profissional no mercado. Então, quando a empresa contrata um UI UX designer, que é uma parte de tecnologia, com isso, muitas das vezes acontece de que essa pessoa também é responsável de traduzir esses designs para os desenvolvedores, para quem vai criar, codar de fato aqueles interfaces que você cria. Então, você precisa ter o conhecimento para traduzir isso para o desenvolvedor, ao mesmo tempo que você tem que ter o conhecimento na hora de estar criando aqueles designs. Você precisa saber se aquilo é factível, se aquilo é fácil de fazer, porque você pode criar qualquer coisa, né, nas interfaces gráficas, como Figma, como Photoshop, mas não quer dizer que o desenvolvedor vai conseguir fazer, ou se, mesmo que ele consiga fazer, vai ser um tempo que vale a pena para a empresa dispor, para o desenvolvedor gastar muitas horas naquela feature, né, naquele design que você criou. Então existe um conhecimento bem mais profundo, por assim dizer, do que só design gráfico. Design gráfico, se você domina Photoshop, você praticamente consegue fazer qualquer trabalho que uma gráfica precisa, que um cliente precisa relacionado a essa área. Infelizmente, essa área ela é muito sucateada porque tem muita gente. Para você fechar um contrato, como eu tenho de 2 contratos, né, de $1.000 cada, mais ou menos, em design gráfico é muito mais difícil. Eu diria que você consegue chegar nesse valor de $2.000, porém você precisa muito provavelmente ter mais de um cliente, bem mais de um cliente. Eu diria que você teria que ter mais ou menos uns 6, 8 clientes ali para você conseguir ter esses contratos mensais assim. E depende muito, né, do que você entrega. Eu diria que é possível você trabalhar só com design gráfico, ganhando mais de $2.000, porém, você precisa entregar mais valor. Uma coisa que eu vejo acontecendo bastante na parte de gringa, de freelancer, é a questão de agência, né, de social media. Então, você entrega um pacote de produtos, né, de entregáveis para o cliente ali, que não envolve só o design gráfico. O design gráfico é só um dos trabalhos que você vai entregar. Existe, por exemplo, uma coisa que uma empresa valoriza muito, é a estratégia de mídia, né? O que você vai entregar para ela de fato, baseado em estratégia. Então, por exemplo, uma empresa de lanchonete tem seus concorrentes ali localmente e tal. Você traça uma estratégia, você cria os recursos dessa estratégia, seja vídeo, seja imagem, seja carrossel, seja o que for, uma landing page. Você cria todos esses materiais e a empresa vai avaliar, né, o resultado disso. Então, as empresas americanas, elas geralmente já têm uma estratégia, né, ser uma empresa um pouco mais consolidada, e geralmente eles estão trazendo alguém de fora para uma agência, né, de social media, que é alguém que tenha uma palavra de autoridade que vai ajudar eles a ir pro caminho mais certo, por assim dizer. Então você precisa trazer um conhecimento mais de marketing, de estratégia, e aí sim você consegue, por exemplo, fechar contratos de $700, $1.000 com uma só empresa e você ser pago, digamos assim, para atuar na parte de social media, né, de design gráfico. São clientes muito interessantes que eu não cheguei aqui ontem, né? Eu tenho, fora esse último ano aí que eu só tô mostrando para vocês meu contrato de dólar, mas como eu comentei, tem outros clientes, e foi através desses outros clientes que não são pagamentos em dólar que eu tive acesso a esses clientes, né? Eu criei o meu portfólio, então eu trabalho como freelancer há mais de 4 anos, em tempo integral. Então foi ter esse domínio das plataformas de freelance primeiro que me possibilitou depois alcançar esses clientes americanos. E eu diria que vale muito a pena, se você tem inglês, já focar em aprender
principalmente plataformas americanas e não focar nas plataformas brasileiras, né? Como 99 Freelas, como Workana, como Get Ninjas. Eu diria que se você já tem o inglês, a melhor alternativa já é ir direto para plataformas americanas, como Upwork, como Fiverr. Se você trabalha na parte de design, também tem 99 Designs. Tem algumas plataformas que são bem interessantes. Isso é para quem está começando, né? Eu diria que o próximo passo, para quem é um pouco mais experiente e já atua na área, é você já tentar descolar esses clientes que vêm de escopo fechado, né? Você faz um projeto pequeno, mas eles são clientes que eles se tornam clientes de longo prazo, de contratos de 1 ano, por exemplo. Eu diria que é possível, mostrei para você que é possível, e que se você foca, né, se você tem inglês e foca nessas plataformas freelance, você consegue sim desenvolver e ter esses contratos de $1.000. Eu já tenho alguns vídeos, né, ensinando como utilizar essas plataformas. Se você também tiver alguma pergunta do que eu posso te ajudar para você deslanchar nessa carreira, né, por assim dizer, é só me deixar aí nos comentários se tiver alguma dúvida, que uma coisa que vocês querem que eu mostre aqui, eu mostro também. É isso. Valeu, obrigado.